As parábolas de Jesus registradas no Evangelho de Lucas são janelas abertas para o coração de Deus. Jesus usava parábolas como ferramentas poderosas de ensino, histórias simples com verdades eternas. Em cada parábola, Jesus nos convida a enxergar além das aparências e a refletir sobre o que realmente importa. A fé viva, o arrependimento sincero, o amor ao próximo e a fidelidade a Deus. Lucas apresenta um Cristo compassivo que alcança os esquecidos e revela o reino a quem tem ouvidos para ouvir. Essas 14 parábolas nos desafiam a olhar para dentro de nós mesmos e a viver de forma mais alinhada com os valores do céu. Ao estudar cada uma delas, abrimos espaço para que Deus nos corrija, nos transforme e nos aproxime de sua vontade. Que o Espírito Santo nos guie nesse caminho de sabedoria e transformação. Vamos começar. Primeira, a parábola dos dois devedores. Em Lucas 7:40 a 43, está escrito: E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. Jesus conta essa parábola durante um jantar na casa de Simão, um fariseu que julgava a mulher pecadora que havia ungido os pés de Cristo. Para mostrar a grandeza do perdão, Jesus fala de 2 homens endividados. Ambos foram perdoados, mas aquele que tinha a dívida maior demonstrou mais amor. A mulher demonstrou seu amor com gestos profundos. Simão, por se achar justo, não viu valor no perdão. A lição é clara: quem entende a profundidade do perdão que recebeu, não ama superficialmente. O verdadeiro amor por Deus nasce da humildade de reconhecer o quanto precisamos dele todos os dias. Segunda, a parábola do semeador. Em Lucas 8, 5 a 8 está escrito: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, uma caiu junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Jesus explica essa parábola como uma ilustração de como diferentes corações recebem a palavra de Deus. O semeador representa quem anuncia o Evangelho. A semente é a palavra. Os solos representam os tipos de coração: o caminho endurecido, o solo pedregoso, o solo com espinhos e a boa terra. Uns ouvem e não entendem, outros recebem com alegria, mas logo desistem. Alguns são sufocados pelas preocupações da vida. Apenas o coração fértil, receptivo e perseverante produz frutos. A parábola nos chama à autorreflexão. Que tipo de solo somos? Estamos permitindo que a palavra crie raízes e transforme nossa vida? A frutificação espiritual exige profundidade, cuidado e uma entrega diária à vontade de Deus. Terceira, a parábola da candeia. Em Lucas 8, 16 a 18 está escrito: E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na num velador, para que os que entram vejam a luz. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, nem oculto que não haja de ser sabido e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, e a qualquer que não tiver, até o que parecer, ter-lhe será tirado. Jesus usa a figura da candeia para ensinar sobre a responsabilidade de viver à luz da verdade.
A lâmpada não foi feita para ser escondida, mas para brilhar e iluminar. Da mesma forma, quem recebe a palavra de Deus deve permitir que ela transforme sua vida e alcance os que estão ao redor. Jesus também adverte: tudo o que está oculto será revelado. Deus vê o que está no íntimo, conhece os corações, as intenções e as ações. Nada está fora do seu alcance. Ele também ensina que devemos ouvir com atenção. Quem valoriza o que recebeu, receberá ainda mais. Quem despreza, perderá até o que pensa ter. Essa parábola nos chama à integridade, à transparência e à prática da verdade. Seremos recompensados conforme a fidelidade com que deixamos a luz de Deus brilhar em nós. Quarta, a parábola do bom samaritano. Em Lucas 10:30-33 está escrito: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Jesus conta essa parábola em resposta à pergunta: quem é o meu próximo? A história revela que a verdadeira compaixão não está em títulos religiosos, mas nas atitudes. Um homem é deixado à beira da morte, ignorado por um sacerdote e um levita. Mas um samaritano, considerado inimigo pelos judeus, vê o ferido e se compadece. Ele cuida dele, o trata com dignidade e paga por sua recuperação. O amor que Deus deseja de nós é prático, sacrificial e sem preconceitos. Com isso, Jesus redefine o conceito de próximo. Não é apenas quem está perto de nós, mas qualquer pessoa em necessidade. A parábola nos chama a agir com misericórdia, sem olhar para rótulos ou diferenças. Quinta, a parábola do amigo importuno. Em Lucas 11:5-8 está escrito: E disse-lhes: Qual de vós terá um amigo, e indo procurá-lo à meia-noite lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um meu amigo chegou a mim, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. E respondendo ele de dentro disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para tus dar? Digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Essa parábola foi contada por Jesus logo após ensinar a oração do Pai Nosso. Ela mostra a importância da persistência na oração. Um homem bate à porta do amigo à meia-noite, insistindo por ajuda. Apesar da inconveniência, o pedido é atendido, não por amizade, mas pela insistência. Jesus não está dizendo que Deus é como um amigo relutante, mas está contrastando: se até um homem comum atende pela insistência, quanto mais Deus, que é bom e justo, ouvirá os que oram com fé e perseverança. A parábola ensina que devemos orar com confiança, sem desistir. Deus se agrada de corações determinados, que reconhecem sua dependência e confiam em sua resposta. Orar é insistir com fé, sabendo que o Pai está atento, mesmo quando a resposta parece demorar. Sexta, a parábola do rico insensato. Em Lucas 12:16-21 está escrito: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa,
come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Jesus conta essa parábola para mostrar a futilidade de uma vida centrada apenas em bens materiais. Um homem rico prospera e decide ampliar seus celeiros pensando apenas em si. Mais conforto, mais segurança, mais prazeres. Mas ele se esquece da alma. No auge de seus planos, Deus o confronta com a realidade, a morte. E tudo o que ele juntou não pode levá-lo a lugar algum. A parábola é um alerta. Não somos donos do tempo nem da vida. Acumular tesouros terrenos sem cultivar a fé é loucura. O verdadeiro valor está em ser rico para com Deus, em generosidade, humildade e dependência. Não é errado prosperar, mas é trágico viver como se a eternidade não existisse. A verdadeira segurança não está nos celeiros cheios, mas no coração rendido ao Senhor. Sétima, a parábola dos servos vigilantes. Em Lucas 12, 35 a 37 está escrito: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Jesus ensina que seus seguidores devem viver como servos vigilantes, prontos para a volta do Senhor. A imagem é de homens que, mesmo à noite, permanecem de prontidão, com as lâmpadas acesas e os cintos apertados, prontos para agir. A vigilância aqui representa uma vida de fidelidade, expectativa e obediência contínua. Quando o Senhor voltar, e ele virá, será inesperado. Mas aqueles que forem encontrados vigiando serão recompensados de forma surpreendente. O próprio Senhor os servirá. Isso revela o coração humilde de Cristo e o valor que ele dá à fidelidade. A parábola nos chama a não viver de forma distraída ou relaxada espiritualmente. Cada dia é uma oportunidade de nos manter firmes, como quem espera por algo eterno. A promessa é certa: o Senhor vem, e felizes serão os que estiverem prontos. Oitava, a parábola do servo fiel e o servo infiel. Em Lucas 12, 42 a 48 está escrito: e disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, mais se lhe pedirá. Jesus nos alerta sobre dois tipos de servos: o fiel e o infiel. O servo fiel é prudente, cumpre seu dever mesmo quando o Senhor está ausente, alimenta os outros e vive em obediência. Ele é recompensado por sua constância. Já o servo infiel, pensando que o Senhor tarda, se entrega à negligência, abusa dos outros e vive sem temor. Mas o retorno do Senhor é certo, e ele virá quando menos se espera. Então,
haverá julgamento justo. Aqueles que conheciam a vontade do Senhor, mas não a praticaram, sofrerão consequências mais severas. A parábola ensina que responsabilidade acompanha o conhecimento. Quanto mais recebemos de Deus, maior é nossa obrigação. Jesus nos chama a uma vida de fidelidade real, não aparente, vivendo cada dia como se ele voltasse hoje, com temor, zelo e verdade. Nona, a parábola da figueira estéril. Em Lucas 13, 6-9, está escrito: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, para que ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Nesta parábola, Jesus revela o anseio de Deus por vidas frutíferas. A figueira, apesar de estar plantada em boa terra, permanecia estéril por 3 anos. O dono da vinha, decepcionado, decide cortá-la. Mas o vinhateiro, representação de Cristo, intercede por mais 1 ano, comprometendo-se a cuidar, escavar e adubar. Essa cena reflete o amor paciente de Deus, que oferece tempo e graça para arrependimento e transformação. No entanto, também aponta para a responsabilidade humana. Não podemos permanecer estéreis diante de tantos cuidados divinos. Estar na vinha não basta. É preciso corresponder ao chamado. A graça que temos hoje é uma oportunidade para mudança, arrependimento e frutos verdadeiros. Deus ainda espera, mas um dia pedirá contas. 10ª, a parábola do grão de mostarda. Em Lucas 13, 18-19, está escrito: E dizia: Aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante ao grão de mostarda, que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Jesus compara o reino de Deus a uma semente de mostarda, pequena e aparentemente insignificante, mas com um potencial extraordinário. Ao ser plantada, ela cresce e se torna uma grande árvore, oferecendo abrigo até para as aves. Isso nos ensina que o reino de Deus pode começar de maneira discreta em nossas vidas ou no mundo, mas com o tempo transforma tudo ao redor. A semente representa a palavra, a fé ou até um simples ato de obediência. Mesmo que pareça pequeno, se for verdadeiro, crescerá sob o cuidado de Deus. O chamado aqui é a confiança. Não despreze os pequenos começos, pois o que vem de Deus, ainda que humilde, tem um impacto eterno. 11ª, a parábola do fermento. Em Lucas 13, 20-21 está escrito: E disse outra vez: Aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou levedado. Jesus compara o reino de Deus ao fermento que uma mulher mistura em grande quantidade de farinha, até que tudo seja levedado. Essa imagem nos mostra que o agir de Deus não precisa ser visível para ser eficaz. O fermento trabalha em silêncio, mas o resultado é inevitável. Toda a massa é transformada. Assim é a palavra de Deus e o Espírito Santo em nossa vida. Operam discretamente, mudando nosso interior até que tudo reflita a presença divina. Às vezes, esperamos sinais grandiosos, mas o reino cresce dentro de nós, no cotidiano, nas pequenas decisões e no coração aberto. Deus não trabalha no barulho, mas no profundo. E quando Ele age, a transformação é completa. 12ª, a parábola da porta estreita. Em Lucas 13, 24-30 está escrito:
Façam todo o esforço para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o pai de família tiver trancado a porta, será tarde demais. Do lado de fora, vocês baterão e clamarão: Senhor, abra a porta para nós. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então dirão: Comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. Ele responderá: Eu lhes digo que não sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. Pessoas virão do leste e do oeste, do norte e do sul, e se sentarão no reino de Deus. E vejam, alguns que agora são os últimos serão os primeiros, e alguns que agora são os primeiros serão os últimos. Essa parábola ensina que a salvação é oferecida a todos, mas exige uma resposta sincera. A porta é estreita porque ela simboliza o caminho da renúncia, da fé verdadeira, da obediência e da comunhão com Deus. A fé superficial, baseada apenas em aparência ou tradição, não tem valor no reino. Jesus deixa claro que não basta conhecer sobre ele, é necessário ser conhecido por ele. O fato de termos estado em ambientes cristãos não garante nossa entrada. O juízo virá, e muitos que pensavam estar seguros serão surpreendidos. Em contrapartida, pessoas improváveis de todas as partes da terra entrarão e se assentarão no reino. Essa parábola é um chamado à vigilância espiritual, ao arrependimento constante e a uma fé ativa. A graça é oferecida hoje, mas a porta não ficará aberta para sempre. 13ª, a parábola dos primeiros lugares. Em Lucas 14, 7 a 11, está escrito: E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e, vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: Dá lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de ocupar o derradeiro lugar. Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: Amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Nesta parábola, Jesus ensina sobre humildade e reverência. Ao ver convidados disputando os primeiros assentos, ele mostra que o reino de Deus valoriza os que não buscam honras para si. Quem se coloca no alto por conta própria pode ser envergonhado, mas quem se humilha será exaltado no tempo certo. O ensinamento vai além de eventos sociais, fala da postura do coração. Diante de Deus, não há espaço para arrogância ou vanglória. Ele exalta os humildes, os que reconhecem sua total dependência dele. A verdadeira honra não está em subir por esforço próprio, mas em esperar o reconhecimento que vem do alto. Essa lição é um chamado a viver com simplicidade, servir com alegria e deixar que Deus seja o autor da nossa promoção. No reino, a humildade abre portas que o orgulho jamais alcançaria. 14ª, parábola da grande ceia. Em Lucas 14, 15 a 24, está escrito: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado.
E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei-me e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade, e traze aqui os pobres, e aleijados, e mancos, e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Jesus contou essa parábola para mostrar como muitos rejeitam o convite de Deus para o seu reino. Um homem preparou uma grande ceia e convidou muitos, mas no momento da festa, os convidados começaram a dar desculpas. Um comprou terras, outro bois, outro casou-se. Essas desculpas representam as distrações e prioridades do mundo que afastam o coração de Deus. O anfitrião, então, chama os pobres, aleijados e marginalizados, símbolos daqueles que, mesmo rejeitados pelo sistema, abraçam a graça com humildade. A mensagem é clara: o convite ao reino é para todos, mas só participam os que dizem sim com o coração. A ceia está pronta, mas não haverá lugar para os que recusarem. Jesus nos lembra que o maior perigo espiritual não é o pecado evidente, mas a negligência, o depois eu vou. O tempo do convite é agora. Deus deseja uma casa cheia e Ele ainda está chamando. As parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas são convites vivos à transformação do coração. Por meio de histórias simples, ele revelou verdades eternas que confrontam, edificam e iluminam a caminhada do cristão. Cada parábola é uma semente lançada, que só frutifica quando encontra solo fértil em nosso interior. Elas falam sobre perdão, humildade, fé, vigilância, compaixão e a urgência de responder ao chamado de Deus. Não basta ouvir, é preciso praticar. Não basta conhecer, é preciso obedecer. A fé verdadeira exige ação, arrependimento contínuo e uma vida alinhada com os valores do reino. Que essas lições nos ajudem a caminhar com mais propósito, permitindo que o Espírito Santo nos molde segundo a vontade do Pai. Jesus ainda chama, ainda ensina, ainda transforma. Que possamos dizer sim a esse chamado todos os dias, com coração sincero e disposto. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28.